Olá, meus amigos leitores. Hoje o livro 2 de Solo Leveling. Que livro gostoso, né? A gente leu o livro 1. Vou deixar o resumo aí no card para vocês. Para quem já assistiu o anime, o manhwa, a novel, sabe como esse livro é um calhamaço gostoso de se ler. Esse também veio com 423 páginas, dividido em 10 capítulos, bem organizados, bem distribuídos. É uma adaptação das 14 novels da Coreia do Sul. E a New Pop trouxe pra gente aqui bem organizado em 8 livros. Esse é o livro número 2. Esse aqui foi lançado em 2016 e essa minha edição é de 2021. Ele vai compilar ali a novel 2 do capítulo 8, onde parou esse daqui, até a novel 4 do capítulo 5. Então que engloba pra caramba e vai ter bastante história pra gente poder conversar hoje, então vamos direto ao ponto. Quem lembra bem, no final do livro 1, o An San-min, que é o presidente da Guilda Tigre Branco, descobre ali que o nosso protagonista, Sung Jin-woo, ele simplesmente teve um redespertar. E agora ele está querendo conversar com o Jin-woo para poder recrutá-lo para a guilda. Então ele vai atrás dele, começa a observar ele saindo das raids junto com o Jin-woo. Eu vou trocar o nome aqui nesse segundo livro, porque aí dentro da conversa com vocês ficou mais fácil, né? Sung Jin-woo é o nosso protagonista, a gente acaba chamando ou de Sung ou Jin-woo, é uma falta de respeito com os nomes coreanos, porque lá eles têm todo um tratamento, mas para ficar fácil aqui no Brasil eu vou chamar de Jin-woo, o protagonista, e Yoo-jin, o nosso amigo, companheiro dele, que o nome dele é Yoo-jin-oh. Então para não confundir, vou chamar de Yoo-jin e o nosso protagonista Jin-woo, beleza? E o Jin-woo tá com o Yoo-jin dentro da sua raid, dentro da sua caverna, dentro da sua dungeon, e aí os nossos olheiros ali daqui do Tigre Branco estão esperando ele sair. Eles falam assim, não, vai demorar. Uma raid de rank C, uma caverna de rank C, uma dungeon de rank C, vou usar todos esses nomes aqui, ele simplesmente demora 2 horas ali para um cavaleiro rank D, rank B, B ou A derrotar. O Jin-woo sai em 30 minutos. O cara nem consegue comer, não dá nem tempo dele comer. E aí eles vão lá, o Jin-woo percebe que ele está sendo stalkeado, né, está sendo perseguido ali, mas aí eles chegam numa reunião para conversar. Aí o dono da guilda, o presidente da guilda, fala assim, olha, eu quero para você ir para minha guilda. Ele falou assim, olha, quanto que vale o prédio da guilda de vocês? Como assim, nosso prédio? Vale 50 milhões. Ele não é o dobro do que eu recebi, não, mas como assim o dobro? O Yoo-jin simplesmente ofereceu o prédio da guilda no livro 1, para quem lembra bem, né? O prédio da guilda que valia 30 milhões. E aí ele quer o prédio da guilda Tigre Branco, o cara fala, não, mas eu não tenho essa autoridade toda para te dar o prédio, então o que você está fazendo aqui? Vai-te embora. Porque o Solo Leveling, é o nosso protagonista, ele tem essa habilidade de evoluir de nível, né? Então ele acha que o poder dele, o dinheiro, seria incalculável para poder conquistá-lo, né? Mas ele realmente não vai trocar um amigo dele por causa de dinheiro, ele só faz uma jogadinha aqui, ele fica no modo invisível, para quem lembra no final do livro 1, ele tem essa habilidade agora, né, de stealth, ele fica invisível e ameaça o cara, fala, se você vier atrás de mim, se você contar de mim para alguém o que você descobriu, simplesmente nós vamos conversar a história por aqui, você não vai mais existir. Eita, o cara fica branco e entende bem a mensagem, mas ele quer recrutar o Jin-woo de qualquer forma. Bom, o Jin-woo está no level 39, ó, tá bem evoluído já, né, em relação ao livro 1, fazendo essas raids ali junto com o Yoo-jin, e aí ele decide que ele precisa voltar para o Castelo Demoníaco. Quem lembra bem, ele foi lá no livro 1 apenas na entrada e apanhou bastante pro Cérebro, né, aquele cachorro de 3 cabeças, e agora que ele tá naquela época ele tá no level 20, agora tá no level 39, então ele acha que agora é capaz de entrar ali, mas ele ainda tem certas dúvidas. Então o que ele faz? Ele decide não fazer aquele desafio diário, você lembra que ele faz o desafio diário do Saitama, né, fazer abdominais, correr 10 km, flexões e tudo, ele decide não fazer aquilo para que ele possa cumprir a punição, e a punição é ser perseguido por aquelas serpentes do deserto, aquela centopeia. Porque ele lembra que a centopeia tem um nome também em vermelho igual ao do Cérebro. Se ele for capaz de derrotar a centopeia, então ele vai enfrentar o desafio do Castelo Demoníaco. Então ele prepara essa estratégia. Dentro dessa estratégia, ele simplesmente continua seguindo as raids ali com o Yoo-jin. Dentro de uma dessas raids, ele chega no level 40 e ele recebe uma mensagem do sistema dizendo que ele tem a permissão do avanço de classe. Ele olha, fiquei interessado nisso, quero fazer agora. E ele fala para o Yoo-jin acabar com as raids daquele dia. E o Yoo-jin fica triste, fala, poxa, eu gastei todas as minhas economias para comprar essas raids do dia. Quem lembra bem, as raids dão um dinheiro ali, vamos supor que 200 mil. E ele estava gastando simplesmente o dobro para poder comprar as raids de todos os ranks. E nessa conversa que ele tem com o An San-min, que é o presidente da Tigre Branco, ele fala, olha, vocês compraram todas as raids, não tinha como a gente não descobrir vocês. Porque é impossível alguém pagar o dobro do que uma raid gera de lucro, vocês estão tendo prejuízo. E inclusive a gente não está fazendo treinamento mais, porque os nossos novatos precisam treinar na raid de rank C, que são ranks baixos. E vocês pegaram tudo. Aí o Jin-woo fala assim, já sei como eu vou resolver isso. E ele fala pro Yoo-jin, fica tranquilo, que você não vai ficar no prejuízo.
Ele pega as raids que estão disponíveis naquele dia, isso é uma quarta-feira, é uma terça-feira, essas raids estavam marcadas para terça e quarta, e ele na quinta de qualquer forma ia tirar folga porque é a reunião do pai e mestre da irmã dele. Então ele chega, liga pro Onsen, ô rapaz, tô querendo aqui negociar umas raids contigo. Lembra daquele treinamento que você falou que ia dar? Eu vendo para você, eu vendo pelo dobro do preço que eu comprei. Eita! Quando o Yudin fica sabendo, fica feliz, porque eles lucraram e muito com aquelas raids, então agora eles têm mais recursos para comprar mais raids ainda no futuro. E a Onsen acaba comprando, e acha que fez uma boa proposta porque está fazendo amizade com o Song Jin-Woo, né? Só que o Jin-Woo é muito inteligente, cara. Ele vende as raids e tem o dia de folga para poder fazer essa raid de avanço de classe, né? Essa missão que ele estava tendo. Então ele recebe a permissão para abrir uma masmorra artificial. Então ele bota a chave lá, abre um portal daqueles lá e ele entra. É avisado para ele que nessa raid ele não pode se curar e todo avanço de classe que ele tem, ele simplesmente não vai ter o seu status renovado igual ele normalmente tem. Então ele falou, opa, essa aqui é perigosa de verdade. Ele já fica todo oriçado e preparado, não vai poder tomar poção, nada. Quando ele entra nessa raid, o primeiro soldado que aparece é um soldado, um cavaleiro humanoide, ele já fica impressionado. Vamos lembrar que aqui, no mundo do solo leveling, quando ele abre esses portais, geralmente vem criaturas, e dessa vez vem um soldado. Ele vai, vamos lá, vamos lutar. Ele apanha um pouco para derrotar o soldado, mas encontra um ponto fraco entre as bestas das armaduras, e enfia aquela daga envenenada dele e consegue derrotar um. Pra você ver como a raid é difícil. Ao derrotar um, ele percebe que o nível de status não mexe, não sobe de nível, não ganha XP, e dentro da armadura tá vazia. Isso é estranho, mas vamos tocar o barco. Mas agora eu aprendi como derrotar um. E ele começa a derrotar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 200, 300. Ele fica horas e dias tentando derrotar esses soldados. Até que chega no momento que acabam os soldados, ele está com 70% da fadiga dele em excesso. Ou seja, se chegar a 100% ele morre. Porque não é só os pontos vitais, mas simplesmente a fadiga. Então ele já está bem cansado, mas ele ainda consegue lutar. Chega no salão do boss. No salão do boss ele encontra um cavaleiro alto, vermelho. Eita, quem assistiu o anime é o Ygritte. Esse é um dos pontos altos do livro e é uma das partes mais interessantes que a gente tem no começo da obra. Só para você ter uma noção, o livro começa a partir do Ygritte. O que a gente ouviu daqui para trás não é de solo leveling. Daqui para frente é que o trem começa a pegar pesado. Na luta com o Ygritte ali, no anime eu gostei bastante porque eles colocaram aquela parte do trono onde ele senta, né, dentro da porradaria toda ali, que ele usa bastante aquela opção de correr, de ficar invisível e tudo. Ele senta no trono e finge ser derrotado para derrotar o Ygritte com a daga no olho. Aqui não acontece assim, não tem o trono, então na parte do anime ficou bem melhor do que no livro, mas no livro também ficou bom. Ele fica parado como se fosse derrotado e enfia a daga também no olho, causando dano por veneno. Engraçado porque aqui a gente percebe que existe uma pessoa dentro da armadura do Ygritte, que é o Ygritte, e os outros soldados não tinham, hein? Isso é uma observação porque ele também nota isso aqui no livro, no anime não deixa claro, mas ele derrota o Ygritte. Ele está destruído, cansado, morto, e aí ele consegue pegar a pedra de retorno instantâneo. É um artefato que ele consegue simplesmente fugir de qualquer raid na hora que ele quiser. Ele consegue sair daquela raid. Após derrotar o Ygritte, ele tem os pontos, sobe de nível, mas não recupera os status. Lembra que eu falei no começo? Então ele está bem cansado e começa a aparecer, a raid simplesmente não desaparece e começa a aparecer vários cavaleiros daqueles lá que ele estava derrotando. Por mais que ele tenha ficado mais forte, por mais que ele tenha a adaga dele, que ele sabe onde derrotar, ele apanha muito. No anime aqui, eu achei legal porque ficou aquela parte lá dele ficar duvidando dele mesmo, mas no livro não tem isso não. O cara fica simplesmente o tempo todo, ele consegue subjugar isso e ele não fica duvidando dele mesmo. Mas ele está entregue à morte. Quem lembra bem, no livro 1, foi dito que ele ganhou esse poder do sistema porque simplesmente ele fica o tempo todo perto da morte. Então ele desafia a morte o tempo todo. E não é diferente agora. Ele se sente poderoso, mas ele não é poderoso o suficiente. Ele ainda tem a sua vida colocada em risco o tempo todo durante as batalhas. E aqui, mais uma vez, ele sente que a vida dele vai acabar. Ele começa a ver um contador no sistema. Ele fala assim, esse deve ser o contador da minha morte, mas eu não vou desistir. E ele usa tudo que ele tem para poder derrotar os cavaleiros e consegue derrotar milhares, mas quanto mais ele derrota, mais aparece. O contador acaba e adivinha o que acontece? Sim, ele é levado para a raid do desafio diário que ele não tinha feito porque ele queria treinar no Castelo de Munique. Oh, ficou muito bom no livro, porque você vê que ele foi salvo por algo que não foi um Deus Ex Machina, porque ele estava planejando treinar ali. Só que ele simplesmente deixou passar e foi para a raid onde ele ia subir de classe. No anime ficou um negócio muito Deus Ex Machina, porque não mostrou o planejamento dele, não mostrou nada, simplesmente aconteceu no momento X, no momento ímpar. Aqui no livro não, ele tá lutando, esqueceu do treinamento diário e começa o contador e ele continua lutando, ele não desistiu, o contador acaba e ele é transportado para outro mundo. Aí que ele lembra, poxa, eu não fiz aquilo. E aqui ele chega na raid do desafio diário, né, na punição, no cansaço 91, cara, ele já chega quase morto. Então, ele respira um pouco, toma suas poções, porque afinal de contas ele não está mais dentro da raid
artificial, toma algumas poções, recupera a fadiga, mas não recupera o HP. Então ele continua cansado, o único golpe ele vai ser derrotado, até porque lembra que a Centopeias é vermelha igual o Cerberus. Então ele luta com todas, até que ele recupera seu nível, recupera seus toques, recupera tudo durante 4 horas, ele come um pouco de amassou e volta para a raid de artificial contra os inimigos do Igris, né? Ele pega os artefatos lá do Igris e tudo. Uma coisa que eu esqueci de notar, o Igris ele é um exímio espadachim. Essa parte é importante. Eu só lembrei agora, perdão. Cada soldado que ele derrota, ele pega partes da sua armadura. Então ele pega proteção peitoral, proteção da cabeça, proteção de tudo. Quando ele derrota o Igris, ele inclusive pega o capacete dele, ele acha o capacete maneiro, que dá muito mais resistência. Um desses soldados, ele pega uma luva que dá resistência contra golpes em espada, de corte. Ele derrota o Igris com isso. Quando o Igris dá a espadada, ele segura a espada com essa luva, que não corta a mão dele, aí ele enfia a daga no olho do Igris. O Igris decide não usar a espada contra o Jinru, justamente porque ele é um cavaleiro honrado. O Jinru não estava usando a espada, então o Igris solta a espada dele. Essa parte é importante, por isso que eu resolvi voltar para lembrar isso. E quando ele derrota o Igris, decide não usar a espada, mas quando o Jinru saca a daga, ele saca a espada. Mas foi só esse momento. Quando o Igris é derrotado, o Jinru pega os artefatos dele para si. Então ele fica um pouco mais resistente, um pouco mais de força. Aí ele vai para o desafio diário, volta e vai derrotar aqueles cavaleiros. Ele percebe, agora que ele está recuperado, que aqueles cavaleiros não dão XP. Ele lembra disso, não dão XP, não dão resistência, mas o Igris deu. Ele subiu de nível. Então ele começa a observar o ambiente, derrotando os cavaleiros, e vê que existem alguns magos ali. E ele entende que aqueles magos estão abrindo portais para esses cavaleiros saírem, e ele decide derrotar os magos. Ao derrotar os magos, todos os cavaleiros acabam. E ele consegue completar a missão. A opção de aumento de classe, de mudança de classe, é porque Jinru, a gente rediscutiu isso no livro 1, né? Jinru é um assassino, é um guerreiro, é um cavaleiro, ficou bem na dúvida do que é, mas ele é um lutador e aplica tudo em força. E agora o sistema apresenta para ele ser um necromante. Ele, poxa, eu não quero ser mago, eu quero ser guerreiro, quero meter o cacete todo mundo, o esquindolelê e a espadada. E ele fala assim, não quero. Ele rejeita a oferta. E o sistema fala assim, tem certeza? Essa é uma classe especial. Ou seja, é uma classe que não está disponível para pessoas comuns. Ele, deixa eu pensar agora. Por que eu vou querer ser necromante? Aí ele começa a observar ao redor e ele vê que 4 magos fracos que morreram em pequenos golpes liberaram dentro dos portais milhares de soldados cavaleiros, e esses soldados quase o derrotaram. Se não fosse a sorte, foi sorte, né, da guilda diária ali, da avaliação diária, ele teria sido derrotado. E ele para, essa habilidade pode ser interessante. E ele aceita. Quando ele aceita a segunda vez, é avaliado os pontos dele, como ele voltou recuperado, o sistema avalia que ele quase não levou dano e conseguiu passar pela raid como se tivesse poderoso. Então ele evolui de necromante para um monarca das sombras. Olha, na hora que a gente chega nessa parte aqui já dá vontade dos livros posteriores, né? O livro 7, o livro 8 do final, o livro 6, que começa a contar a história dos monarcas, mas eu vou deixar spoiler não. Vou contar só o que está nesse livro aqui, você vai me ver nos outros vídeos contando essas histórias para vocês. É muito interessante. Bom, venceu a guilda diária, pega seus pontos, pega tudo, ele chega em casa morto, cansado, moído e desmaia. Quando ele dorme, a irmã dele acorda lembrando que ele tem ainda a reunião dos pais. Ele, eita, poxa, vamos na reunião dos pais então. E ele não pode ir com qualquer tipo de roupa, então ele vai no banco, vê quanto ele tem dinheiro para ele comprar um terno para ir para a escola da irmã dele, afinal de contas, o responsável pela irmã é ele, e ele tem que ir bem elegante. Ele observa que está no livro 51, caramba, ele subiu bastante, e ele tem mais de 1,4 bilhões de ouro na conta. Eita! O livro aqui fala de ienes, uma hora fala de ouro, uma hora a gente faz a conversão em reais, mas eu não vou trazer a conversão para vocês, porque como o livro foi de 2016, trazer a conversão para aquela época não faz muito sentido para a época de hoje, senão a gente vai fazer uma conversão inflacionária aqui para vocês, vai ficar complicado. Vamos pensar em ouro mesmo, que é a moeda que tanto o manhwa quanto a novel usa, apesar de que aqui ele usa iene, que seria a moeda corrente lá da Coreia. Mas 1,4 bilhões, por alto assim, daria uns bilhões, daria uns 10 milhões aqui no Brasil. É muito dinheiro, o cara tá milionário. Quando ele chega na reunião de pais, a irmã dele é exemplar, é exímia, é a melhor aluna do colégio, mas a professora fala para ele assim, você é um caçador, não é? Tem uma aluna aqui, a Jussi, que ela tá abandonando a escola para se tornar um caçador. Tem como você fazer uma coisa por mim? Ela, não. Tem não. Ela vai ser caçadora, ela vai ganhar muito dinheiro, deixa ela cuidar da vida dela. Mas o Jinru fala isso para ele não ter responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Mas é claro que o nosso protagonista tem um coração muito bondoso e vai ajudar. O Jinru, ele liga pro An Sang-min de novo e fala para ele assim, olha, tu tá me devendo uma. Ele falou, não, tu me passou a perna naquelas raids. Não, sobre isso a gente tá empatado porque você me seguiu.
mas você vai me fazer um favor e eu vou te fazer um favor. Eu quero participar da raid de treinamento da sua equipe. Por quê? Porque ele conseguiu resolver as coisas com a rede artificial do Igris, conseguiu resolver as coisas da reunião de pais e sobrou um tempo do dia, ele quer treinar. O cara é viciado em treino. E ele aceita, e a Tigre Branca aceita ele fazer esse treinamento. O que aconteceu? Abriu um portal normal, como todos os outros, e a associação vai medir o nível do portal para saber qual é o nível que as guildas vão poder entrar. Esse portal é um portal que não conseguiu se medir corretamente. Mas aí a associação fez vista grossa. Sempre tem um funcionário que trabalha mal feito, né? Isso aí tem em todo lugar do mundo. Ele não conseguiu medir, colocou que errou no equipamento e toca o barco. Quando essas 13 pessoas vão entrar nesse portal, o Jinru percebe que o portal tem alguma coisa errada. Mas ainda assim, na hora que eles entram, vira um portal vermelho. O portal vermelho geralmente é um portal de rank A, e quando ele fica vermelho, ele bloqueia para qualquer pessoa que entre ou saia. As pessoas podem sair dali se derrotar o boss ou se der um dungeon break, ou seja, aquele portal tem 7 dias, ele se quebra e as criaturas podem sair. E aí quem está de fora também pode entrar. Mas isso já é um problema, né? Porque as criaturas vão para a cidade. Lembra que aconteceu isso em outras raids? E eu já vou citar um exemplo de uma bem importante para a obra. Tá todo mundo trancado lá dentro. Quando eles chegam lá, é uma floresta com umas árvores extremamente altas e fria, muita neve, muito frio, e logo de início já são alvejados por flechas. O Jinru pega as flechas com a mão, a Jussi olha assim, o outro olha assim, caraca, esse parceiro é rápido, esse menino é violento. E ali no time tem rank A, rank B, rank C, rank D e Jinru rank E, até o momento ninguém sabe que o bicho está poderoso. Mas ele quer, na verdade, treinar as suas sombras. Ele quer ver qual é essa habilidade que ele adquiriu do Monarca das Sombras. Quem lembra bem... Olha, eu nem contei. Como é que eu pulei isso? Quem lembra bem, ele é o Monarca das Sombras. Ele tem a habilidade de ressuscitar os mortos. Ele é um necromante. É isso que o necromante faz. Só que aqui na história, ele simplesmente tem a habilidade de trazer a sombra daquela pessoa para o controle dele. Então, quando ele está lá na luta com o Igris, ele pega cada um daqueles cavaleiros que foram derrotados, mas aí não os cavaleiros que estavam vazios, existiam cavaleiros que estavam preenchidos. E ele traz a vida aqueles cavaleiros, traz a vida os magos. E quando ele vai trazer a vida o Igris, ele simplesmente chama e o Igris não consegue retornar. Por quê? Porque o Jinru é mais fraco do que o Igris, é que ele vê que ele realmente era mais fraco. Ele chama pela segunda vez e o Igris rejeita, ele não aceita o Jinru como mestre. E aí ele olha... No anime ele olha o trono, faz um discurso bonito pro Igris, ficou muito bom isso no anime, mas aqui ele só estende o braço fazendo um gesto verbal e físico pro Igris vir e ser companheiro dele. O Igris sente a presença, vou deixar para vocês, isso aqui fica para os próximos livros, que presença é essa, e o Igris aceita, então o Igris passa a ser a sombra de Jinru, e eu vou deixar um short para vocês sobre essa parte que é bem importante. Quando ele tem essas sombras, ele tem o domínio da habilidade daqueles cavaleiros. Eles lutam por ele, assim como aqueles magos faziam. Então ele tem os cavaleiros, magos e o Igris. Ele simplesmente quer ver o quanto que ele consegue dominar. Ele tem um limite de 30 sombras quando ele entra aqui na raid de Portal Vermelho. Quando chega nessa raid que ele pega as flechas e tudo, o cavaleiro rank A, que é o Qin Cheol, ele se sente o líder porque agora ninguém mais pode entrar. Então ele é um tanque, ele é um guerreiro de combate, ele é muito poderoso. E ele se sente o líder e fala assim, galera, nós vamos por aqui onde esses elfos estão atirando flechas na gente. São elfos brancos, elfos da neve. E o Jinru fala, não vou por aí. Eu, como assim? O rank é, faz o que você quiser, você que morra. E a menina que tá com ele, a Jussi, e mais 2, fala assim, nós vamos com ele. Vocês vão tudo morrer. Não tem problema não. Nós vamos pela floresta, só que a floresta está infestada de ursos da neve, eles vêm pelas marcas que estão ali. Mas o Jinru, ele entende que os ursos são mais fracos do que os elfos. Por quê? Porque os ursos estão escondidos ali naquela floresta, justamente para os elfos acertarem flechas neles. E o time do Qin vai em contra dos elfos. Então foram 9 para um lado, 4 para o outro, beleza? O time do Jinru, ele tá super habilitado, porque o Jinru é o nosso protagonista, então ele tira do seu storage ali, da sua habilidade espacial, roupas de frio, ele faz uma fogueira, ele mata os ursos e dá carne para eles, então eles ficam ali bem munidos. Uma hora que se passa dentro da Raid Vermelha é um dia dentro da Raid Vermelha é 1 hora lá fora. Lá fora eles estão comentando, pediu ajuda do presidente, pediu ajuda de todo mundo porque a Raid ficou vermelha. Estão esperando do Dungeon Break, já se passaram 3 horas, ou seja, 3 dias lá dentro, esperando o portal quebrar para que eles possam salvar as pessoas que estão lá dentro.
Jinru começa a dominar todos os ursos ali e usando as suas sombras. Com as suas sombras ele percebe que fica difícil de derrotar os ursos porque as sombras são fracas. Mas à medida que ele derrota os ursos, ele começa a capturar a alma dos ursos para ele. Então ele começa a fazer um segundo time. Ele tem o time dos magos, isso é importante, porque lá na frente você vai ver os soldados do exército que ele está montando. Então ele tinha o time dos soldados, o time dos magos, o time dos soldados liderado por Ygritte, o time dos magos liderado por um dos 3 magos que estava lá, e o time dos ursos agora. Até que ele enfrenta o chefe dos ursos, que é o Tanque. Toda vez que ele tem um personagem nomeado, é porque esse personagem vai ser importante para a obra. Então tem o Ygritte e o Tanque agora. Então ele derrota o Tanque e ele está voltando, porque ele dizimou todos os ursos. O Kim, passando-se ali 6 dias, o Kim perdeu todo o seu time. O Kim Sheol perdeu todo o seu time. Quando ele, justamente na luta contra os elfos. E ele está voltando onde está a floresta dos ursos. Quando ele chega, ele encontra os amigos do Jinru lá, com roupa, com cobertor, com cabana, com fogueira, com comida. Ele fica indignado, dizendo que se ele tivesse tudo isso, ele teria vencido os elfos. Então ele fica pé da vida com o Jinru. E nesse momento aparecem os elfos que estavam perseguindo o Kim para derrotar o time também de Jinru. Então Jinru ele solta, ele simplesmente não dá atenção pro Kim, ele solta as suas sombras, todo mundo vê o quanto que ele é poderoso e está lutando contra os elfos. São 20 elfos e 30 sombras. Jinru já chega cortando lá a cabeça do primeiro elfo, mostrando que ele é poderoso. Então o líder dos elfos, montado num cavalo, ele vai atacar o time deles. O Jinru manda o Ygritte e o Tanque, que é o líder dos ursos, para derrotar esse cavaleiro, e ele também. Então na luta contra os 3. Quando o Kim vê aquilo, vê que não vai derrotar, ele fala assim, pelo menos a minha vingança eu vou fazer. E ele trai o Jinru e tenta matar ele pelas costas. Quando ele vai fazer isso, o Ygritte defende o Jinru, essa parte é muito legal, e o Ygritte mata o Kim Sheol. E o Jinru fala assim, cara, se o Ygritte tivesse usado essa espada contra mim, eu não teria vencido. Ou seja, eles venceu o Ygritte porque ele usou força bruta e ninguém esperava que o necromante tivesse força bruta. O Kim Sheol caído no chão, o Ygritte volta para a batalha, o Jinru vê que não está conseguindo ganhar do elfo, ele fala assim, vou usar essa sombra a meu favor. Aqui ele fica num dilema grande, justamente por ressuscitar um humano, mas ele acaba ressuscitando, o bicho era mal mesmo, o bicho era vilão, ressuscita o cara, vem uma sombra gigantesca, poderosa. É dito no livro que essas sombras não vêm com a força total que estava no corpo, vem com uma força próxima da metade. Esse é bacana porque lá na frente a gente já vê ele pegando os gigantes e eles vêm com metade da estatura, até que eles habilitem as suas forças. Jinru fica mais forte porque eles usam a mana de Jinru. Quanto mais mana de Jinru tiver, mais as sombras ressuscitam. Então, sim, você pode destruir um soldado dele, ele se regenera. Essa parte é importante também. Ele pega o soldado e dá um nome para ele de Iron. Por quê? Porque ele é o tanque. Vai o tanque, que é o urso, o Iron, o Ygritte e Jinru fica na retaguarda contra os outros elfos. Os 3 tancando o elfo de gelo, Masterchef, em cima de um cavalo. Jinru arremessa a sua adaga. Essa adaga é uma adaga que ele compra no sistema, que é uma adaga especializada em cavaleiros. Na hora que ele volta, ele tem acesso ao sistema, o dinheiro é importante para isso, para ele comprar itens mais poderosos. Ele arremessa essa adaga na vista do elfo de gelo e nesse momento ele empurra com a mão do governante. Essa habilidade ele também adquiriu quando ele derrotou o Ygritte. É como se ele tivesse uma telecinese, que ele movimentasse os objetos com a mão. E agora ele está bem poderoso com essa habilidade. Então ele arremessa e empurra. Aí ele consegue derrotar o elfo dessa forma. Essa luta é bem interessante aqui no livro. É bem interessante como eles derrotam e eles vencem. Quando eles saem ali, eu fiz muita anotação aqui atrás, estou só usando a memória. Tá muito bom. Eu gosto muito desse tipo de livro. Eu li de uma vez isso aqui. É impressionante como é um livro que nos deixa feliz. Quando ele sai ali da dungeon, daquela guilda, o líder da Tigre Branco está lá fora esperando ele. Ele fala assim, uai, só saiu vocês 4, me conta o que aconteceu. Ele, não, a gente está muito cansado, deixa a gente descansar, depois a gente conversa. Vem riscar a sua equipe aí com os 3, com os 2 que sobreviveram, porque ele está levando a Júlia para casa. E aí o Tigre Branco segura, ele fala assim, não, eu perdi 9 dos meus cavaleiros, você vai me contar. O líder da Tigre Branco é um rank S, um dos 5 rank S do país. E o Jinru olha para ele e encara, não vou falar nada, eu vou descansar. E ameaça ele. E o Tigre Branco, sim senhor. Então daí a gente vê que o Jinru já está peitando o rank S. Cara, essa parte é muito legal. Ele vai, deixa a Júlia em casa e vai descansar. Mostra aqui no livro que lá nos Estados Unidos existe também sede de cavaleiros. E está tendo um confronto lá. Por quê? Porque abriu uma raid nos Estados Unidos. Nessa raid não tinha nenhuma criatura. E quem sai de lá sai um humano. E eles estão com dúvida se esse humano é uma criatura ou um humano e leva para o interrogatório de uma das guildas lá. Como o cara fala enrolado, eles entendem que é coreano, porque é diferente do inglês. E eles chamam lá nos Estados Unidos o Huan Dong,
Quem lembra no livro 1, Huang Dong é irmão mais velho daquele cavaleiro que traiu o Jin-Hu numa das primeiras raids e o Jin-Hu matou ele. Então Huang Dong prometeu matar Jin-Hu, mas ele ainda não conseguiu ir para a Coreia. E então ele vai interrogar esse cara. Esse cara fala que é Sung Il-Han. Opa, quando ele usa o nome Sung, ele já... Quem é a sua família? Ah, minha família é Sung Jin-Hu. Ele mostra a sua aura de assassino e o cara fala assim: por que você está mostrando essa aura de assassino por meu filho? Por acaso você vai matar o meu filho? E o cara entra numa briga, eles dois, ele que explode a sede, explode tudo, e o Huang Dong acorda no hospital todo quebrado. E o cavaleiro, líder daquela guilda, é um ranking nacional. Aí aqui é a primeira vez que a gente fica sabendo das missões do ranking nacionais. Acima do ranking S, existem 5 poderes, 5 pessoas que têm um poder mais forte do que uma nação inteira. E o pai do Jin-Hu é um desses. O pai do Jin-Hu entrou numa raid, quando começou, das primeiras raids, e a raid fechou, depois de derrotar o boss, ele ficou lá dentro. Ele ficou 10 anos preso dentro da raid. E agora, quando ele sai, as pessoas não sabem se ele é criatura ou se ele é humano. E aqui, pela primeira vez, você começa a ter uma dúvida se Jin-Hu é humano. E essa dúvida é interessante. Eu não vou falar para vocês, vamos ter que ver isso nos livros posteriores. Inclusive, quando ele está lutando contra o Elfo de Gelo fala com ele. Ele fala: ué, eu consigo conversar com você? Por que você está atacando os humanos? E aí ele trava. Ele começa a conversar com os elfos. Ele é o único que consegue conversar com as criaturas. E as criaturas travam na hora de responder. Como se o sistema estivesse bloqueando para dar informações para ele. Eu lembro que quando eu li isso no manhwa, eu fiquei impressionado. Eu falei: cara, que é isso? Jin-Hu é o quê? É humano, não é? Essa parte é bem legal. Já também no finalzinho do livro, Jin-Hu agora está no level 61, ele decide ir no castelo demoníaco. Ele entra na porta e ele aparece uma missão para ele. Ele tem que coletar 10 mil almas e agora ele pode controlar 50 sombras. O castelo demoníaco então abre para ele um andar como se fosse Sword Art Online. Para quem gosta aí da cultura japonesa, é aquele anime que tem um andar em prédio, ele tem que subir 100 andares para derrotar o último boss. Então ele começa a galgar os andares ali, matando os inimigos, e esses andares é como se fosse a cidade de Seul, só que numa visão bem apocalíptica. E eu não vou nem falar nada sobre o final da obra, que deixa esse termo aí de realidades alternativas, vou deixar só no alto. Ele monta o urso tanque para ele poder movimentar ali, e a primeira montaria que ele consegue, daqui a gente consegue ver um vislumbre. Falei para vocês que o livro só começa depois de Ygritte. Inclusive a luta com Ygritte é mais ou menos aqui na metade, onde o anime acaba. O anime simplesmente ele começa, pega o livro 1 e metade do livro 2. Então você vê que a primeira temporada do anime ficou bem adaptada. Ele monta o tanque, no andar 27 ele vai encontrar com alguns inimigos, ele já coleta 2 mil almas e ele já está no nível 67, até que ele encontra com Vulcan. Vulcan é um demôniozão poderoso, um grandão fortão, e o bicho apanha pra caramba, mas derrota o cara, porque agora ele tem 3 sombras que são nível A, né? O tanque, que é o urso, o Ygritte e o Aion. Então o Jin-Hu vai tentar pegar a extração desse cavaleiro e falha, dizendo que aquela mana está contaminada. Foi a mesma mensagem que o sistema deu quando ele tentou extrair a sombra do elfo. Ele não consegue extrair mana de personagens que têm muita malícia, muita maldade. Então Jin-Hu usa o escudo do Iron para derrotar esse Vulcan. E ele começa a perceber que ele consegue interagir com as sombras de outras maneiras. Pegar a arma dele e dar armas para ele. Olha que interessante, sabe por quê? Porque quando ele pega ele derrota o Vulcan, ele recebe um orbe que aumenta em 100% o dano de magia. Só que ele não usa magia. Ele não dá golpe por magia. Então ele dá esse orbe para um dos magos. Rapaz, ele dá uma bola de fogo que explode um prédio inteiro. Ficou muito legal essa parte aqui no livro. Você fica imaginando como é que vai ser no anime. Jin-Hu começa a subir um pouco mais, no level 75 ele encontra com Metal. Metal é um outro inimigo poderosão, grandão lá. Quando ele derrota esse inimigo, vou deixar essa parte da batalha para você ver no anime, para não ficar a descrição de como foi as derrotas. Ele consegue o fragmento da árvore do mundo. E aí, quem lembra, são 3 itens para ele construir um artefato extremamente importante para a obra. O primeiro é o artefato da árvore do mundo. Vou deixar vocês curiosos quanto a isso. Vai estar só nos próximos livros. Ele consegue, então, fica faltando 400 almas para ele terminar. Ele, além de muito machucado, ele percebe que o calor da torre, à medida que ele vai subindo, aumenta num ponto que o status dele está baixando enquanto ele está se curando, e ele não consegue permanecer naquela alta temperatura. Ainda assim, falta 400 almas só para ele poder completar a missão. Dos 10 mil, ele quer terminar. Ele chega no andar 76 e consegue completar a missão. Quando ele completa essa missão, ele recebe 3 recompensas. Ele fica muito feliz de ter chegado até ali, mas ele decide que precisa ir embora porque ele não consegue subir mais além do level 76, até chegar no 100º andar. Então o sistema vai falar para ele que ele tem 3 recompensas. Na última página do livro, ele fala: escolha um dos itens dentro de todos os existentes
20 pontos de atributo, pode botar onde que você quiser, e aí agora, como ele já está muito forte, ele quer botar em inteligência para aumentar o controle de mana, para que as sombras dele comecem a ficar mais fortes do que já está, e uma recompensa secreta. Ele aceita tudo, a gente não sabe que recompensa secreta é essa, eu sei, não vou te contar, porque eu quero deixar você curioso no item que ele pode escolher todos os itens do inventário. Um item, o que ele escolhe? Caixa surpresa amaldiçoada, a última frase do livro. Que gostoso, hein? Para você saber o que é caixa surpresa amaldiçoada, só no livro 3. Já estou lá, agradeço você por ter me acompanhado aqui no livro 1 e 2 e vou deixar para você esse gostinho aqui só no livro 3. Te espero lá.